a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Y tomando sus lámparas, también tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, a ver, tomando las insensatas, tomaron su lámpara, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes levaram azeite em suas tomaron vasilhas. aceite juntamente con sus lámparas. E tardando o esposo, Y tardándose el esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. cabecearon todas y se durmieron. Mas à meia-noite, Y a la medianoche ouviu-se clamor. se oyó un clamor. Aí vem o esposo, He aquí viene el esposo. sair-lhe ao encontro. Salir a recibirle. Então todas aquelas virgens Entonces todas aquellas se vírgenes levantaram se levantaron e prepararam as suas lâmpadas. y arreglaron sus lámparas. E as loucas disseram às Y las prudentes: insensatas dijeron a las dai-nos do prudentes: vosso azeite, dadnos de vuestro porque aceite, as nossas lâmpadas porque nuestras se lámparas apagam. se apagan. Mas as prudentes responderam Mas las dizendo: prudentes le dijeron: não seja caso, no, id más bien a los não que nos moleste, no nos molestes, que nos falte a nós e a vós. no sea que nos falte a nosotros y a ustedes. Ide antes Vayan aos que vendem a los que venden e comprai-o para vós. y compren para ustedes. Todos entendem essa passagem. Todos entienden este pasaje. Para mim, Para mí é uma passagem es un que pasaje, é muito real para os dias de hoje. es muy real para los días de hoy. Isso aqui foi falado há mais de 2000 anos atrás. Eso fue hablado hace 2000 años atrás. Mas eu creio que é uma palavra para a igreja de agora. Pero creo que es una palabra para la iglesia ahora. Para mim e para você. Para mí y para ti. Nós somos as virgens de Deus. Nosotros somos las vírgenes de Dios. Aliento do cielo, Aliento del cielo, a minha igreja, mi iglesia, a do pastor Amaral, el pastor Amaral, Ministério Rema de la Adoração, Ministerio Rema de la Adoración, Cristo la Assembleia de Respuesta Deus, también, Casa de Deus, Casa de Cristo a Dios. Resposta. Cristo la Respuesta. Todos somos Todos somos noivas. las novias. Só que tem umas que são loucas. Solo que hay algunas que son insensatas. São consideradas insensatas. Son consideradas insensatas. Quais são as loucas? ¿Cuáles son las As que insensatas? estão desprezando o Espírito Santo. Las que desprecian el Espíritu Santo. Eu nunca mais Yo nunca más vou pertencer a uma igreja voy a pertenecer a una iglesia que não busca o Espírito Santo. que no busque el Espíritu Santo. Eu não quero ser chamado de louco. Yo no quiero ser llamado de insensato. Eu não quero ser chamado de insensato. No quiero ser llamado de insensato. Eu quero, Yo quiero, quando Jesus, o noivo, chegar, cuando Jesús, el novio, regrese, eu quero estar com a minha lamparina acesa. yo quiero con mis lámparas, estar con mi lámpara encendida. Eu quero que ela esteja pegando fogo. Yo quiero que ya esté en el Eu fuego. quero que ela esteja brilhando. Yo quiero que ya esté brillando. Porque as loucas vão ficar aí. Porque las insensatas quedarán. Porque a hora que o noivo chegar, Porque cuando el novio llegue, não vai dar tempo para buscar. no habrá tiempo para buscar. Quantos estão entendendo isso? ¿Cuántos entienden esto? O tempo é agora. El tiempo es ahora. É hoje. Hoy. Quantos foram batizados com o Espírito Santo hoje à tarde aqui? ¿Cuántos Levante fueron a mão. bautizados con el Espíritu Santo esta tarde? Uma. Quem mais? ¿Quién más? Duas. 2, Três. 3. 4. 5. Oh, glória. Tem mais? Tinha uns, cadê os homens? Tinha homem que eu vi aqui batizado hoje à tarde. Había Foi nombre, pero se batizado à fueron. tarde. Se fue embora. Amém. Amén. Vocês vão ver a diferença. Ustedes verán la diferencia. Como era antes Como era e antes como vai ser daqui para y frente. cómo será de aquí en adelante. Antes não dá vontade nem de orar muito. Antes no tenían mucho deseo de orar. Agora sim. Ahora sí. Você tem fome de Deus. Tú Você tendrás quer agradar hombre a de Dios. Querés acercarte a Dios. Você quer ter intimidade com Deus. Querés tener intimidad con Dios. O pastor Gilberto ficou 3 horas nessa madrugada orando. El pastor Gilberto quedó 3 horas esta madrugada orando. Pergunta se foi difícil.
Pregúntale si fue difícil. Não, ele vai falar que foi uma bênção. Él va a decirte que no, que fue una bendición. Nós oramos por 1 hora, Nosotros oramos 1 hora, 2 horas, 2, 3 horas, 3, 4 horas, 4 em línguas, en lenguas, sem parar. sin detenernos. Por quê? ¿Por qué? Porque queremos azeite. Porque queremos aceite. Quanto mais você ora, Cuanto más tú oras, mais azeite vem na sua vida. más aceite vendrá en tu vida. As imprudentes é aquelas que são relaxadas. Las imprudentes son aquellas que son despreocupadas. E Jesus falou delas Y também. Jesús habló de ellas también. Eu vou mostrar aonde Jesus falou. Yo les quiero mostrar dónde él habló. Se vocês ficarem bravos comigo, eu vou embora mesmo para o Brasil. Si ustedes se enojan conmigo, yo me voy a ir para el Brasil. Pode ficar com a cara feia, eu não vou ver mais vocês. Puede quedar con la cara fea, yo no los voy a ver más. Mas que eu vou falar, eu vou. Pero que voy a hablarles, les voy a hablar. O que é que está impedindo Lo que está impidiendo as pessoas terem intimidade com Deus? las personas tener intimidad con Dios. Talvez você ache estranho a gente pregar assim hoje, né? Tal vez tú hayas extraño que yo predique así hoy. Mas Deus não está preocupado com isso aqui. Pero Dios no está preocupado con mi ropa. Ele está preocupado com o que está aqui dentro. Él está preocupado con mi corazón. Eu adoro um terno. A mí me encanta el saco. Me encanta usar. Mas Me não encanta. faz diferença nenhuma mais hoje. Pero no hay ninguna diferencia. Eu pregar de terno Yo predicar de traje ou pregar de tênis. o predicar de tenis. Deus está de me usando campeão. do mesmo jeito. Dios es el mismo de toda forma. Eu sou o mesmo vaso. Yo soy el mismo vaso. O que eu quero Lo que yo quiero é o que Jesus quer. es lo que Jesús quiere, Ser cheio do Espírito Santo. ser lleno del Espíritu Santo. E Ele olha para dentro de você. Y Él mira para dentro de ti. Jesus, ele olhava para os sacerdotes. Jesús miraba para los sacerdotes E ele dizia, vocês são hipócritas. y Él les decía, ustedes son Vocês hipócritas. têm aparência de santo. Tienen la apariencia de santo, Mas de santo vocês não têm nada. pero de santo no tienen nada. Sabe como Jesus chamou os sacerdotes? ¿Sabe cómo los llamó a los sacerdotes? Qual foi a palavra? ¿Cuál fue la palabra? Sepulcros caiados. Sepulcros blanqueados. Por quê? ¿Por qué? Bonito por fora Bonito por e afuera, fedendo por dentro. pero feo por dentro. Deus, ele quer o que você tenha dentro. A igreja de Cristo é o dentro. Dios, la iglesia de Cristo está dentro. Eu já fui muito religioso. Yo ya fui muy religioso. O meu pastor brigava comigo, dizia, você é muito religioso. Mi pastor peleaba conmigo y decía, tú eres muy religioso. Mas eu fazia tudo por amor. Pero yo hacía todo por amor. Eu entendo você. Yo los entiendo a ustedes. Mas a hora que vocês compreenderem realmente o Espírito Santo, Pero a la hora que tú entiendas realmente al Espíritu Santo, você não quer saber mais da religião. tú no quieres saber más de religión. Você só quer saber do Espírito Santo. Quieres saber solo del Espíritu Santo. Você quer ficar no seu quarto Quieres quedar en tu dormitorio falando com o Espírito Santo. hablando con el Espíritu Santo. Você acorda de manhã e fala bom dia, Espírito Santo. Te levantas por la mañana y dices, buen día, Espíritu Santo. Quem já leu o livro de Benihim? ¿Quién leyó el libro de Benihim? Bom dia, Espírito Santo. Buen día, Espíritu Santo. Eu faço a mesma coisa hoje. Yo hago la misma cosa hoy. Bom dia, Espírito Santo. Buen día, Espíritu Santo. E já levanto cantando. Y ya me despierto Vou cantando. tomar banho orando em línguas. Voy a tomar baño hablando en lengua. Voy a bañarme. Ontem à noite eu fiquei lá no hotel, um pouco embaixo, lá na portaria. Anoche me quedé en el hotel, en la na portería, recepção, na recepção. en la recepción. E ali tinha um computador. Y allí había un computador. E às vezes eu falo com algumas pessoas do Brasil. Y com a allí minha hablo con filha algunas que está personas lá. del Brasil. Aí quando eu fui subir para o apartamento, Y cuando me fui al cuarto, cheguei lá na porta do quarto llegué a la puerta del hotel, allá en el cuarto. e eu pensei que tinha um judeu lá dentro do quarto. Y yo creí que había un judío allá Conversando com o adentro, pastor Gilberto. con el pastor Gilberto. Mas eu botei a orelha na porta. Yo escuché en la Eu puerta. escutava rabaxê canteirebe canteire babá. Ele estava lá explodindo de orar em línguas. Y él estaba orando en lengua. Não está nem importando se o vizinho do lado está escutando ou não está. Ele está lá, reba canta lá bababaxê. Nós temos comunhão com o Espírito Santo. A él no le importaba lo que los vecinos podían O decir. Espírito Santo faz parte da nossa vida. El Espíritu Santo hace parte de nuestra Nós vida. falamos com Ele. Nosotros hablamos con Nós él. andamos com Ele. Andamos con él. Somos enamorados dEle. Somos enamorados de él. Ele também nos ama. Él también nos ama.
Agora, vocês acham que Deus não está contente com a gente? Sim ou não? ¿Ustedes creen que Dios está contento con nosotros? Jesus disse, eu vou, Jesús dijo, yo voy para que Ele venha. para que Él venga. Jesus enviou com tanto amor Jesús envió con tanto amor o Espírito Santo el Espíritu Santo para cuidar de você, para cuidarte a ti, para cuidar de mim. para cuidarme a E mí. por que não estamos dando valor a Ele? ¿Y por qué no le damos el valor a Él? Fale com Ele. Hable con Él, Fale em línguas. hable en lenguas. Não tenha medo nem vergonha de falar com Ele. No tenga miedo ni vergüenza de hablar con Él. Essas virgens, Estas vírgenes, elas estavam esperando o noivo. ellas esperaban al novio E ele vai chegar. y Él va a llegar. Talvez você não entenda isso. Tal vez no entiendas esto. Eu não ia pregar isso, mas eu sinto que eu tenho que explicar isso para você. Yo no iba a predicar esto, pero siento que debo de explicarles esto. Na época de Jesus, En la época de Jesús, o namoro era bem diferente de agora. el noviazgo era totalmente diferente al de ahora. Lá no Brasil tem um negócio hoje que se chama ficar. 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 Allá en Brasil hay un negocio, un asunto que se llama quedarse. Não é nem namorar mais. Ya no hay más, no existe más los novios ahora. Eu encontro uma moça hoje, Eu encontro o rapaz encontra uma moça hoje Un muchacho encuentra una muchacha hoy en día e fala para ela, vamos ficar. y dice para ella, Aí vamos a eles ficam quedarnos. só por essa noite. Vamos a quedarnos esta noche Se juntos. gostar, fica mais uma noite. Si te gusta, quedas una noche más. Se não gostou, cada um pro seu lado. Y si no te gustó, cada uno por su lado. Aí vem o namoro. Y ahí después entonces empieza el noviazgo. Depois vem noivo. Después viene el compromiso. E depois vem o casamento. Y después el casamiento. Mas na época de Jesus não era essa Pero bagunça. en la não. época de Jesús no era así. Sabe como era na época de ¿Sabe Jesus? cómo era en la época de Jesús? O noivo olhava, o cara olhava para a mulher El novio, el hombre miraba a la mujer e ele se apaixonava só de olhar. y él se enamoraba solamente de mirarla. Aí ele tinha que pedir a noiva lá para o pai. Ahí él tenía que ir a hablar con el padre de la novia. Aí ele chegava e falava, eu quero casar com a sua filha. Não Então- era namorar, era casar. Entonces él llegaba y decía, no era que quería entrar Ese de novio, negócio de tempo, yo de quiero namorar. casarme con ella. Aí sabe o que acontecia? ¿Y sabe lo que pasaba? Se o pai concordasse, Si el padre estaba de acuerdo, eles pegavam uma taça de vinho, ellos tomaban una copa de vino, cada um tomava um pouco do vinho, cada uno tomaba un poco del vino estava selado o noivado. y estaba sellado el noviazgo. Aí o que acontecia? Ahí que era lo que ocurría. Eles iam se beijar, se abraçar. Vocês Ellos acham que iban a era isso? besarse, abrazarse. Vocês acham que era isso? ¿Tú crees que era eso? Não. No. Sabe o que acontecia? ¿Sabe lo que pasaba? O noivo ia trabalhar, El novio se iba a trabajar, preparar uma casa. a preparar su casa. E a noiva, Y la novia, ela ia ficar nesse quarto esperando o noivo. ella se quedaba en ese cuarto esperando É al um novio. quarto que se chamava recâmara. Era el cuarto que se llamaba la recámara. E ela pegava algumas colegas dela que eram virgens também. Y ella llamaba a algunas amigas que también E eran vírgenes. ficavam ali fazendo, como se chama, Crochet. crochê. Y ahí Isso. se quedaban haciendo todo O aquello que iba, enxoval. todo lo que iba a ser necesario para el momento del casamiento. Isso. E o noivo só ia encontrar com a noiva, Y el sabe novio quando? solamente se iba a encontrar con la novia, ¿sabe cuándo? Depois que a casa estivesse pronta. Después que la casa estuviera pronta. E esse era o tempo Y ese era el tiempo em que a noiva tinha que ser fiel en que la novia tenía que ser fiel e tinha que acreditar y tenía que creer que o noivo ia voltar para buscá-la. que el novio iba a regresar Que para a buscarla. qualquer momento o noivo ia bater na porta. Que en cualquier momento el novio golpearía su E ia puerta. dizer, meu amor, eu cheguei. Iba a decir, mi amor, aquí estoy. Amor, eu vim te buscar. Mi amor, vine a buscarte. A casa está pronta. La casa está pronta. Ia acontecer uma alegria. Y había E alegría. as noivas iriam se alegrar.